Você se vende. Eu me alugo. Você se aluga. Isso pra você é normal? Eu acho normal, sim. Eu acho que tem gente que se dá, né? Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast Vida e Fé. E você que acabou de chegar em nosso canal, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificações. E hoje nós temos uma convidada mais do que especial. O nome dela é Daniele e ela é uma ex-prostituta. Hoje ela serve ao Senhor e ela tem uma linda história para contar para a gente. Então, Daniele, fale um pouco da sua vida. Qual a sua idade, onde que você mora, para a gente já dar início à nossa conversa? Meu nome é Daniele Nazari, Daniele eu Souza Nazari, mas conhecida como Daniele Nazari. Bom, hoje eu sou missionária pela misericórdia do Senhor, mas outrora eu era prostituta, drogada, lésbica, alcoólatra, né, uma pessoa totalmente numa vida mundana. Tenho 35 anos, moro na cidade de Porto Seguro, né, na Bahia, e amo esse lugar, né, louvado seja Deus. E acredito muito que Deus tem um grande propósito através de histórias assim como a minha, de, né, uma transformação, uma libertação e tudo mais, né? Foi algo assim que o Senhor fez na minha vida, que eu não esperava, na verdade, eu mesmo já não acreditava mais em mim. Mas o Senhor que é fiel, né, e dá pela gente aquilo que ninguém mais dá, ele criou situações na minha vida onde ele viesse ter um encontro comigo, e eu sou muito grata a Deus por isso, por essa oportunidade que ele me deu. Quando você teve o primeiro contato com a prostituição? Você pode contar um pouco para nós? Qual foi seu primeiro contato? Então, o primeiro contato foi aos 17 anos, né? Eu tinha ali algumas dívidas no cartão de crédito e eu fiquei meio desesperada, sem saber como pagar. E aí veio uma amiga minha me ofereceu, falou, olha, tem uma forma de você pagar, você pode sair por dinheiro e ele você vai conseguir esse valor que você precisa de pagar em 1 hora ou menos até. E verdadeiramente foi assim no meu primeiro programa. Eu tinha 17 anos, eu saí com 2 clientes, né, juntos. Eles me pagaram o valor de R$500, que era o valor justamente que eu tinha que pagar o cartão de crédito. E assim foi meu primeiro contato com a prostituição, né, a prostituição mesmo, o corpo por troca de dinheiro. Ali foi esse primeiro contato que eu tive, né, e depois eu continuei. Na outra semana eu já estava dando um prostíbulo, atendendo clientes. Na outra semana eu já estava no Rio de Janeiro, foi uma coisa muito rápida. E já na outra semana já estava dentro de outro prostíbulo no Rio de Janeiro, e foi uma coisa muito rápida, muito veloz mesmo. Assim, quando eu vi, eu já estava lá, né? Estava envolvida naquilo tudo, naquela situação, sem saber e nem querer sair, né? Na verdade. Então, o que me motivou a entrar na vida foi o fato do dinheiro, né? A situação ali foi totalmente comercial mesmo, mas foi totalmente o valor que eu tinha, que eu conseguiria receber, né, por aquele tempo ali. Então, foi justamente o dinheiro. Que normalmente, Daniela, eu não sei se é o seu caso, mas tem pessoas que entram nessa área exatamente porque anteriormente, na sua infância ou adolescência, sofreu algum tipo de abuso sexual ou algo do tipo. No seu caso, você chegou a sofrer algum tipo de abuso sexual da sua família, algum parente seu? Meus abusos foram mais psicológicos mesmo, né? Eu tinha um pai que era muito agressivo, e é sempre aquela confusão dentro de casa, batia na minha mãe e tudo mais. Então eu tinha muita raiva de homem, né? Eu achava assim que homens não prestavam, enfim, eu tinha uma certa rebeldia, e aquilo foi só dificultando a minha convivência com meus familiares, né? Tanto com a minha mãe quanto meus parentes ali, dificultou bastante. E acabou contribuindo para isso aí, né? Porque acabou que minha relação com a minha mãe ficou muito desgastada. Então, por conta dessa minha rebeldia, a gente brigava muito. E ela sempre falava, então você vai se virar, não sei o que, aquelas coisas, sabe, assim, de lidar da raiva e tal. E aí acabou que eu me envolvi, né? É aquilo, quando a família não abraça, o diabo abraça, né? Então, É verdade. eu acabei indo por esse caminho aí, né? Mas eu creio que tudo com propósitos de Deus. Hoje eu vejo isso, porque mesmo lá, eu sei que a mão de Deus estava em mim, né? E sobre mim. Porque se fosse pelo diabo mesmo, a gente já teria morrido há muito tempo, né? Mas o Senhor, ele teve um propósito, e hoje o propósito através disso eu consigo dizer para pessoas que estão no mesmo caminho que eu estava, que o Senhor, ele tem, né, uma oportunidade, ele tem uma nova vida, ele tem, ainda enquanto a vida, há esperança para essa alma daí. Daniele, eu vi em um documentário
eu acho que foi do Cabrini, ou algo do tipo, que estava falando sobre você. Faz muito tempo esse documentário. E que história é essa de outdoor que você colocou, eu não sei se foi na sua cidade, para anunciar o seu programa? Como que foi essa história? Foi tudo muito comercial, sabe? Sempre focada em ganhar, em lucrar, quanto menos gasto eu pudesse ter para mais eu ganhar, eu fazia, né? Então eu pensei assim, eu pago o site, eu posso criar um site próprio para poder eu sair disso, eu tenho que me esquivar de ter que pagar esse terceirizado aí, entendeu? Então eu posso criar um contato direto com os clientes. Aí eu pensei, eu vou criar um blog, criei o blog, eu falei, agora eu preciso de girar o blog, eu preciso de fazer o marketing do blog. Então eu pensei, vou colocar um outdoor, né? Uma forma de anunciar era o outdoor, e eu pensei que ninguém ia saber que era aquilo. Eu achei que pessoas, só homens mesmo ligados ali, que conhecessem a sigla GP, queriam saber o que significava aquilo. Mas acabou que todo mundo ficou sabendo, foi do dia para noite, sim. Quando eu coloquei outdoor, as pessoas falaram, não tô acreditando nisso, essa menina é uma maluca, né? Colocou aqui, isso aqui e tal, numa ponte. Aí os jornais tudo começaram a me procurar e tomou uma proporção, assim, desproporcional, né? Virou uma bagunça, assim, porque todo mundo, era o comentário, virou uma febre, uma loucura, sabe? Do dia pra noite, sim, os jornais tudo me ligando, as pessoas ali atrás de mim, aquele monte de homens, sabe? Tudo mais, mulheres, tudo, uma coisa muito louca mesmo. E teve engajamento no outdoor, assim? Você começou a ter muitos clientes devido a isso? Bastante, sim. O foco foi alcançado, né, na época. E deixa eu fazer uma pergunta meio... É claro, né? É um podcast, então é uma pergunta um pouco pessoal. Em quantos clientes você já chegou a ter, por exemplo, em um dia fazendo o programa, na época em que você se prostituía? Então, eu já atendi cerca de 16 clientes num dia. Nossa, assim, mas programas de 1 hora, né? Que eram programas de 1 hora ali. Foi muito cansativo. Nossa, foi muito cansativo. Fiquei acabada, destruída, sem condições. Eu bati na cama, acho que era umas 5 horas da tarde, dormi, que eu não tava aguentando mais. 5, 6 horas, bem cedo, assim, sabe? E aí dormi, que eu tava muito cansado. E você já chegou, assim, a ganhar muito dinheiro, por exemplo, em um dia que você falou assim, nossa, vale a pena mesmo ser prostituta ou algo do tipo? Com certeza. Todos os dias eu ganhava muito dinheiro, né? Porque o mínimo que você fazia num dia era R$ 1.000. Mas com o tempo, assim, você viu que esse dinheiro que você estava ganhando era simplesmente um dinheiro que você não tinha sentido? Tipo, você ganhava, você gastava à toa, ou você simplesmente guardava o dinheiro? Porque eu sei que pessoas que vivem nessa vida, elas ganham muito dinheiro e compram coisas que às vezes não é necessário, mas compram porque simplesmente tem dinheiro. Você já passou por alguma dificuldade financeira nessa época, ou algum problema sentimental devido a gastar demais, ou algo do tipo? Não, nessa época eu tinha dinheiro, então gastava muito. Problemas financeiros eu passo hoje, né? Porque assim, é totalmente inverso a minha vida, né? Então, assim, é bem difícil, é o que eu sempre falo. Na vida de prostituição é tudo muito fácil. Fazer as coisas erradas é muito fácil. É muito fácil. E as coisas vêm muito fácil também. E da mesma proporção que vem fácil, elas também acabam indo fácil, né? Tipo, você ganha muito, mas você gasta muito também. Você gasta com maquiagem, você gasta com cabelo, você gasta com silicone, você gasta com estética, você gasta com roupa, você gasta com sapato, você gasta com tudo, porque é uma vida de luxo. Então, você não mede coisas, entendeu? Você acaba tendo muito gasto e verdadeiramente você perde um pouco a noção daquilo que você fala, não, eu ganho... Um exemplo, é sempre assim, um pensamento de uma prostituta é sempre assim, poxa, daqui a pouco eu posso ter tudo isso de novo, então eu vou gastar, sabe? Então, sim, acaba que eu fazia muito isso, né? Eu gastava com roupas caras, sapatos caros, eu tinha um vício em sapatos caros de marca e eu gastava, assim, bastante com sapato, né? Com coleção de sapatos caríssimos. E assim, bolsa, tudo, né? Vai vindo, sabe? Assim, sei lá, vai aparecendo coisas pra você gastar. Vai aparecendo mais coisas, troca de carro, porque você não se conforma com nada, né? Então você quer trocar de carro, e você sabe que carro não é algo que você ganha nada para poder trocar, você só perde, né? Então acabava que eu gastava muito com isso aí. E eram gastos altos, assim, sabe? Eram gastos para você manter aquele padrão, é uma coisa que você vai dinheiro, muito dinheiro, né? Mas assim, eu também, na época, né, eu fazia
Eu cheguei a juntar dinheiro, sim, né? Eu juntava, sim, mas aquilo, né? Quando eu tava, acho que com a maior quantidade de dinheiro, eu descobri que eu tinha um nódulo de 10 centímetros no meu fígado. Nossa. E daí foi onde eu percebi que meu dinheiro não comprava minha saúde, sabe? Assim, foi tudo muito Deus trabalhando, me mostrando coisas de maneira, assim, amáveis, né? O Senhor me mostrava assim, você tá vendo, minha filha, você chegou aí, mas agora e aí? Você consegue comprar sua saúde através do... Sabe uns aprendizados que a gente não enxerga que a gente tá aprendendo, mas que ele, Deus tá usando aquela situação para tratar algo na gente? Sim. Foi bem assim. E qual foi a sua maior loucura que você fez quando você tava com tanto dinheiro assim no bolso? Na verdade, não fazia muita loucura, não. Eu era bem, sabe, assim, eu gastava, né? Como qualquer garota de programa gastava, mas loucura não fazia muito, não. Mas você trocava de carro direto? Trocava Isso de aí carro? sim. Isso aí sim. Isso aí era muita loucura mesmo. Acho que a maior loucura foi quando eu comprei Evoque, né? Eu nunca foi uma loucura, mas assim, foi um gasto desnecessário, né? Você comprou um Evoque? Na época eu tinha comprado um Evoque. Então, assim, acho que foi um gasto, eu já tinha um carro bom, e aí... É porque você vai sempre querendo mais, sabe? Assim, você não se contenta, então você sempre quer mais, quer mais, quer mais. E eu, como eu tinha um marketing muito forte, eu precisava disso para poder o meu marketing ficar maior, sabe? Assim, porque os níveis de homens, sabe? No mundo, o homem pensa assim, nossa, eu quero uma mulher gostosa, com um carrão... É assim, o pensamento do homem mundano é esse. É status, então, né? É status, Então, eu pensei isso, eu tenho que ir em cima disso, né? Então, ou seja, era uma vida totalmente de aparência, né? Muito triste, por mais que eu tivesse tudo ali mundano, mas era uma vida muito vazia, muito horrível, né? Ali. Sinceramente, era bem... Hoje eu olho para trás e eu falo, gente, como eu era escrava. Porque você acorda no horário que você não quer, para você atender quem você não quer, você tem que ficar com quem você não quer, é uma coisa horrorosa, sabe? Assim, é uma coisa que você não tem paz. Tem hora que você não quer ir, você tem que ir por causa do dinheiro. E é sempre por causa do dinheiro, né? Por nada mais. Daniele, por que a Bruna Surfistinha foi a sua inspiração quanto à questão de fazer programas e tudo mais? Você pode falar um pouquinho sobre isso para nós? Então, eu nem sei mais, há tanto tempo que passou, sabe? Assim, acho que é aquilo, você vê filmes, né? Aí você se influencia, sabe? Assim, aquela coisa de você ter o glamour, o dinheiro, o status, porque querendo ou não, gera um status, né? As pessoas aplaudiam aquilo que eu fazia. Por mais que tivesse muita gente que criticasse, mas tinha muita gente que aplaudia, né? Você se sentir desejado, você... enfim, várias coisas. E aquilo, né? Eu pensava assim, a questão do blog foi uma ideia até, né? Ela fez um blog e eu acho que onde eu mais me identifiquei com ela foi aí. Foi quando eu pensei também nesse negócio de blog e eu falei, deu certo para ela, pode dar certo para mim também, né? E acabou dando mesmo. Na verdade, eu atendia todo tipo de cliente, do pobre que juntava moedinha para sair até o cliente mais rico. Mas eu era conhecida como uma garota de luxo porque para a época o programa ele não era tão baratinho assim como das meninas que cobravam 150, 50, sabe assim. Então era uma coisa assim mais, né? Um exemplo, se um cara menos favorecido ele fosse sair, tinha gente que chegava lá com moedinha, eu juntei para poder sair com você, porque eu tinha um desejo de sair com você, aquelas coisas assim, sabe? Aquela minha loucura umas coisas muito doidas mesmo. Então, assim, acho que era mais isso. Na verdade, eu falo, foi muito marketing mesmo. O meu foi totalmente marketing. Agora, vamos entrar um pouco na questão da sua conversão. Como foi o seu primeiro contato? Eu acho interessante você falar pro pessoal, porque algumas pessoas que estão nessa vida não conseguem sair. Como que foi a sua conversão, o seu primeiro contato assim com a igreja ou com Cristo? Então, na verdade, eu cresci na presença do Senhor, nasci na igreja, assim, meus pais, né, me levavam para a igreja, minha família. Até os 13 anos de idade eu estava na presença de Deus, mas eu não conhecia Jesus, né? E eu não conhecia Jesus é aquilo, a gente às vezes está dentro da igreja todos os dias, mas a gente não conhece o amor de Jesus, que é o que? É o perdão. E eu não conseguia perdoar meu pai, por conta, aos 9 anos ele separou da minha mãe, aos 13 eu perdi totalmente contato com ele, então aos 13 eu já me envolvi com homens, porque aquilo, eu não tinha figura paterna na minha vida, e aí eu não tinha figura paterna na minha vida, então eu procurava em homens aquela figura, sabe? Foi uma coisa muito triste para mim, porque acabou que eu tive muitas decepções, e inclusive dentro da igreja, um pastor uma vez chegou para mim e falou que
era para me separar desse rapaz, e eu descobri que na semana seguinte, quem estava ficando, né, ali, tendo relações com ele, era justamente a filha do pastor, que era minha amiga, sabe? Então, Nossa. também uma raiva, assim, né, aquela coisa de igreja, de crente, de... Primeira decepção com meu pai, que meu pai, ele era cristão, foi para dentro da igreja, casou com outra mulher, teve outros filhos, e nunca mais falou com a gente. Então, assim, foi uma primeira. Depois, os homens que eu arrumava sempre me traíam, e teve essa decepção com essa moça, que era filha de pastor, com esse namorado meu. Então, assim, foi uma coisa muito triste, sabe? E aí eu desviei aos 13 anos, eu saí da presença do Senhor, aos 17 eu estava na prostituição, larguei tudo, chutei o balde mesmo, sabe? E depois tive que catar tudo, né? Porque é aquilo, você chuta o balde, mas você tem que limpar a sujeira que você faz, né? Então, assim, aí depois que aconteceu essa situação de eu voltar, né, ali mesmo na prostituição, eu ia para a igreja, eu buscava os caminhos de Deus, mas eu não tinha força para poder ficar de pé, né? E aí eu pedia sempre a Deus, Deus muda a minha vida. E aí aconteceu uma situação que eu comecei a namorar mulher, e eu falei, gente, isso já não sou mais eu já tá passando os limites já, porque é como se assim, eu tivesse perdido a noção daquilo que eu era, sabe, minha identidade. E aí eu falei, olha, Senhor, eu quero que o Senhor mude minha vida, eu quero que o Senhor me liberte dessa situação. E aí foi onde Deus começou a ter um encontro comigo verdadeiro mesmo. Eu ia para a igreja, eu tinha uma Bíblia que meu pai tinha me dado quando eu era criança, eu andava com essa Bíblia, eu ia para a igreja, levava meus amigos, levava os clientes, levava as pessoas para dentro da igreja, mas eu não conseguia sair da prostituição. Então eu pedia muito a Deus para Deus me libertar. Então, aí foi aqui na Bahia, né, eu tinha me envolvido com uma pessoa daqui dessa cidade, e aí a gente começou a ir para a igreja, comecei a levar ele para a igreja e tudo mais, a gente ia isso lá em Vitória. E daí ele me chamou para vir para cá, eu aceitei, vim para cá, a gente começou um relacionamento, a gente começou a buscar a Deus, porque é a situação que eu vivia, só Jesus mesmo para poder me tirar, né? Então, eu comecei a me ali ir mais para a igreja, estar mais na igreja, mas mesmo assim eu não largava a prostituição, né? E aí foi onde começou tudo a dar errado, porque aquilo, né? Eu tive que largar, ou eu largava a prostituição, ou não dava mais pra gente ficar junto, porque aconteceu muitas coisas mesmo, assim. Começou as coisas a se fechar, sabe? Quando Deus começa a querer trabalhar no nosso coração. E o mais interessante é que Deus sempre falava comigo, mesmo eu usando droga, mesmo eu na prostituição, Deus sempre criava cenários e situações para poder dizer para mim que ele tinha algo grande, que ele tinha uma promessa sobre a minha vida, que ele tinha né, um amor pela minha vida, e eu me sentia muito amada, né, até mesmo na prostituição, por Deus, porque assim, não era uma coisa normal, sabe? Eu fazia tudo errado, e ele sempre estava ali me ajudando, sabe? Aquela coisa próxima, falando comigo e tal. Então eu ouvi tanto amor em Deus, né, nisso tudo, no meio disso tudo, que eu comecei a me aproximar mais, sabe? Assim, quando você começa a ser confrontado, poxa, tem alguém que me ama tanto, mas eu não tô dando o meu melhor para esse alguém, sabe? Assim, Sim. Então começou essa situação assim, e Deus foi me atraindo, até que chegou uma hora que ele me falou, e aí, você tem que tomar uma decisão. E aí foi onde eu tomei essa decisão. Eu comecei a congregar numa igreja daqui de Porto Seguro, onde eu converti aqui mesmo, né? Eu converti em época de Réveillon, de carnaval, né? Eu vendia churrasquinho, eu deixei de me prostituir, fui vender churrasquinho. E aí eu vendia churrasquinho aqui na Passarela do Alto, que é uma passarela muito conhecida, porque o carnaval acontece ali. E aí o trio rolando, o carnaval rolando, sabe, virada de ano rolando. E eu ali vendo um churrasquinho com louvor e tal. E as pessoas me viam muito ali, falavam, nossa, você é a Ana Júlia, o que você está fazendo aqui vendo um churrasquinho? Volta para a vida que você tem, larga isso tudo, você não precisa disso não. Volta para sua vida. Eu falava, não, eu vou aguentar e Deus vai mudar minha vida, sabe? Não foi fácil. A gente sabe que escolher a Deus é você renunciar a muitas coisas, né? Não é fácil. Eu passei um processo muito difícil, nossa, mas muito difícil mesmo. Pensem no vento que soprou na minha vida, assim, ficou tudo de cabeça para baixo. Foi o que aconteceu comigo, porque às vezes as pessoas pensam que aceitar Jesus vai melhorar tudo da noite pro dia. Vai melhorar, mas não da noite pro dia, porque a gente leva uma vida inteira para fazer tudo errado, coloca uma desordem, uma bagunça geral, e acha que aceitar Jesus é que Deus vai colocar a sua vida em ordem do dia para a noite. Não. Tudo aquilo que a gente desconstruiu, que a gente construiu, Deus vai desconstruir e construir da maneira dele, entendeu? Então isso dói. É um processo que dói, é um processo que a gente fica sozinho, a gente, Deus, né? Some amigo, some companheiro, some todo mundo, né?
você é traído, você é trocado. Eu, pelo menos, fui, né, traída, trocada. Eu fiquei devendo mais de 130 mil reais. Eu, tipo, tive um nódulo no fígado. Esse nódulo meu gerou um problema, assim, maior. Depois eu comecei a passar mal, sabe, com febre de 40 graus, tipo, umas coisas muito doidas. Tudo para você voltar para trás, assim. E eu falava, Deus, eu não tô aguentando mais isso, porque eu só aceitei o Senhor e agora esse vento, né? Era tudo tão tranquilo, tão bom, né? Aí parece que piora tudo, né? Nossa, Deus me livre. Olha, eu falo para vocês, eu falo para todo mundo isso. O vento que eu passei na minha conversão, eu não desejo para ninguém, porque sinceramente, eu quase endoidei. Eu não. Sabe quando parece que o mundo acorda e fala bem assim, vai dar tudo errado na sua vida hoje? E você fala, meu Deus, como assim? Cadê o Senhor nisso tudo? Você tem um monte de promessa, mas está tudo dando errado. Uhum. E foi o que aconteceu comigo, gente. Foi muito difícil. Nossa, foi muito difícil. Foi a mão de Deus que me sustentou. Porque se fosse da minha vontade, do meu querer, da minha carne, eu não estaria aqui hoje. Eu passei muita dificuldade no meu começo da minha conversão. Ainda passo, mas a gente já conhece a mão de Deus, então tipo, a gente já, né, já sabe assim, lidar melhor com a situação, sabe? Às vezes se sente cansado e tudo mais, né? Porque as batalhas às vezes cansam, é sempre batendo no mesmo lugar, batendo no mesmo lugar, batendo no mesmo lugar, então você cansa um pouco, né? Mas é aquilo, a mão de Deus nos sustenta. Só que nesse começo meu, Imagina Abraão. Abraão ouviu uma voz de alguém que ele não sabia nem. Quem é esse que fala comigo, né? É tipo isso. Quando você está na sua conversão, é tipo isso, você vai ouvir uma voz que você não sabe aonde aquela voz vai te levar. Ela tem a voz te promete um monte de coisa, mas num momento você não consegue ver nada daquilo. E foi o que aconteceu comigo, entendeu? Eu tinha grandes promessas, mas eu estava vendendo churrasquinho, endividada, fui trocada, fui traída. Imagina a minha cabeça. Uma vida que eu tinha onde todo mundo me desejava, todo mundo me queria, minhas contas eram tudo pagas em dia, sabe? Você tinha dinheiro guardado, por mais a sua saúde estava ali, mas estava ali usando droga, cheirando, bebendo, enfim, curtindo a sua vida, sabe? Adoidado. É uma coisa assim que meio que dá uma balançada em você, fala, meu Deus, o que eu fiz? O que eu tô fazendo de errado? Tudo, né? Tudo de errado. Então é por isso que a gente paga um alto preço. Então, assim, foi muito difícil, eu te falo, foi muito difícil mesmo. Meu processo de conversão foi muito difícil. Foi muito difícil, foi uma coisa assim que eu não desejo, nem para quem me fez passar pelos meus piores dias, eu não desejo, não. Porque foi algo que, nossa, doeu na minha alma, no meu corpo, no meu espírito. Foi tudo de uma vez, sabe? Assim, não teve aquela, primeiro eu vou tratar isso aqui, depois, não, Deus me quebrou algo de vez, assim, foi uma bagunça. Aí eu falei, meu Deus, que vento é esse? Senhor, muita doideira mesmo. E você sofreu muito preconceito, assim, na igreja, no começo? Você teve dificuldade em, por exemplo, entrar em comunhão com os irmãos? Ou foi, tipo, algo fácil, todo mundo aceitou você de boa? Então, eu, na verdade, as pessoas falavam que não ia adiantar. Meus pastores, né, tinha uma pastora, e eles falavam para ela que não ia adiantar ela orar por mim, porque não ia valer a pena, porque, tipo, eu ia voltar para a vida de prostituição, que aquilo era só, tipo, sabe, fachada e tal, coisa que todo mundo fala, né? Até hoje eu sofro muita perseguição, na verdade, hoje eu acho que eu sofro mais do que antes, né? Pela forma que eu me visto, pelas coisas que eu prego e eu acredito, entendeu? As coisas que o Senhor mesmo me fez acreditar, né? Porque eu mesmo, quando a gente vem no mundo, a gente vem cego, tapado e... né? Então, assim, quando Deus começa a abrir a nossa visão espiritual mesmo para as coisas, Deus mostra muita coisa pra gente. E hoje eu sofro muito mais preconceito do que antes, porque hoje é muito triste o que eu passo, assim. Eu vejo pessoas, líderes, inclusive pastores, essa moça vai cair, essa moça vai voltar para trás, essa moça, nossa, ela quer pagar de santa porque ela anda com essa roupa, porque não sei o que, ela tá doida, porque Deus não fala tanto assim com alguém, Deus, sabe, essas coisas assim meia... que você entristece, sabe, assim, todo dia você abre o YouTube, todo dia tem alguém falando mal de você, porque a pessoa não aceita o que Deus fez na sua vida, sabe, são umas coisas muito doidas, e o pior é gente que se diz crente, é gente que se diz, porque é aquilo que eu falei no começo, né, crente até o diabo então, pessoas que se dizem crente, essas são as pessoas que mais atacam a gente, e sofri muito, só que hoje eu sofro muito mais com esse tipo de gente, entendeu, muito mais mesmo. Sem condições. Eu falo, Senhor, me sustento, porque é muito difícil, muito difícil.
Ô, Daniel, o grande problema, na verdade, é que essas pessoas que dizem ser cristãs, elas dizem, o meu Deus é o Deus impossível. Mas quando vê uma mudança extraordinária em uma pessoa, elas não acreditam. Começam a duvidar. Mas será mesmo que houve conversão? Será que ela não vai voltar novamente para aquilo que ela fazia? Isso daí acontece em todas as igrejas que têm por nome evangélica. Infelizmente, porque as pessoas, infelizmente, são incrédulas. Você teve muito preconceito também na questão de trabalho, por exemplo, de entrevista, alguém saber que você é aquela moça, tal, tal. Mesmo que ninguém tinha dito isso, mas você já recebeu muitas portas na cara devido a isso? Então, na verdade, olha, eu falo, Deus foi muito bom comigo, sabe? Muito bom mesmo. Eu tive um certo preconceito da parte, assim, de... a pessoa que eu me envolvi aqui, ela era... a família é dona de comércio e tudo mais, então eu sofri muito preconceito por esse lado, né? Mas eu sempre, assim, eu saí da prostituição, eu já montei um churrasquinho. Então, glórias a Jesus Cristo, eu não trabalhei para ninguém, eu sempre trabalhei, né, para mim mesmo. Então, assim, para Deus, né, para mim mesmo, para a glória de Deus. Então, assim, eu não tive muito. E, na verdade, eu acho que o Senhor escolhe a cada um, né, num propósito. E eu nunca liguei muito pro que falavam, porque você vê lá, quando eu botei um outdoor na ponte, eu era o assunto da cidade. Você imagina aí, e a cidade que eu coloquei um outdoor não é a que eu moro hoje. Eu morava a 600 quilômetros de distância daqui, então eu morava em Vitória, no Espírito Santo, outro estado. Né? Querendo ou não, como é estados próximos, eu fiquei muito conhecida, tanto lá quanto aqui também. As pessoas sabiam e sabem. Hoje, aqui onde eu passo, as pessoas sabem quem eu era, assim, pela misericórdia do Senhor, né? Como que eu era, porque eu me envolvi com uma pessoa que era um pouco conhecida aqui na cidade. Então, assim, e também pela história, porque, poxa, eu larguei uma vida de prostituição para poder vender churrasquinho, né? Eu larguei uma vida que eu ganhava 40 mil para poder vender churrasquinho por R$ 5, entendeu? Então, assim, não é uma coisa normal, né? Ao olhar do ser humano. As pessoas falam assim, tá doida, de prostituta do luxo lá, ela quer vir vender churrasquinho. Então, foi algo que ficou bem conhecido, assim, por conta disso, né? Para a glória de Deus. Mas foi aquilo, né? As pessoas, elas têm preconceito, né? Elas têm preconceito, elas falam, às vezes, assim, hoje, o que eu te falei, eu sofro mais do que antes. Elas até falavam, mas eu não tava nem aí, sabe, assim? Porque, tipo, quando eu colocar um outdoor, a gente imagina um estado inteiro falando de você. Entendeu? Onde você passava, as pessoas tiravam foto. Quem é aquela? A prostituta, não sei o quê. Aquela coisa, sabe, bem estética, assim, sabe? Aquela que separa tudo. Então, eu nunca liguei muito para isso. Então, quando eu vim, que eu fui vender churrasquinho, as pessoas nem acreditavam, porque acho que elas pensavam assim, que eu nunca desceria daquele patamar que eu tinha, sabe? Só que para mim não fazia diferença nenhuma. Para mim, eu estava tão ligada ali em Deus, sabe, assim, em querer viver uma coisa nova, em querer mudar também a pessoa que eu tava e tudo mais, né? Eu tava envolvida ali totalmente. Então eu queria mesmo uma vida nova. Sabe quando fica pesado, cansativo, aquilo que você tá vivendo? Você não aguenta mais lutar com a força do seu braço, você fala, chega, não aguento mais. Então eu joguei tudo pro alto, assim, falei, não quer saber mais disso não. E aí foi onde eu entrei nessa provação aí total, porque não foi fácil não, gente. Foi bem difícil, fui vender churrasquinho, tive que recomeçar minha vida, fiquei muito endividada, nossa, mas assim, demais. E nessa época daí a pessoa também começou a me trair, então, tipo assim, foi um castelo desmoronando, sabe, de cima a baixo, assim. Sofri muito, as pessoas falavam, você não vai aguentar, você vai voltar. Só que eu não estava aguentando por conta da minha força. Tinha uma força maior me sustentando, que era Deus, né, que era Jesus Cristo, que estava me sustentando e falando, não, minha filha. E eu sempre ouvia assim, uma voz no meu ouvido, permanece porque vai valer a pena, permanece porque vai valer a pena, permanece porque vai valer a pena. Mas assim, doeu, viu? Poxa, mas doeu muito. Doeu demais da conta. Nossa, eu falei, meu Deus, só o Senhor mesmo. Hoje, quando eu olho para trás, tudo que eu passei, eu falo, Jesus, tem misericórdia. É melhor a gente continuar do jeito que a gente está do que retroceder e ter que passar tudo de novo. Deus me livre. Ô Daniele, você está comentando sobre a questão que foi traída. Esse caso que aconteceu com você foi depois da sua conversão ou foi antes? Depois. Foi depois. E qual foi o choque na sua vida quanto a isso? Porque você Total. estava começando uma vida, né? Uma vida nova, novos ares e tudo mais. Como que foi o choque na sua vida? Então, foi muito doido, porque, tipo assim, a pessoa, quando eu tava no mundo, a pessoa era louca, doido comigo, assim, sabe?
E aí, do dia pra noite, foi eu aceitar Jesus, batizar nas águas mesmo, começar a ter um relacionamento mais sério com o Senhor. Daí, eu lembro que um dia eu ouvi a pombagira falando pra mim assim, eu sei que tem muita gente que não acredita nisso, mas eu tenho que falar que foi uma experiência, eu tinha sonhos, como se eu estivesse ali sendo usada por ela, entendeu? Eu tinha vários sonhos, e aí, de várias coisas, assim. Sempre Deus me mostrou muito coisas em sonhos, pela misericórdia do Senhor, mesmo pelo mundo. E aí, o que aconteceu? Eu tive um dia, eu tava passando na beira da praia, que eu já tive manifestação, né, dela e tal, assim, desses espíritos, assim, quando eu tava no mundo mesmo, nas drogas, na prostituição, eu sempre manifestava de uma maneira muito feia. E aí, um dia eu ouvi uma voz feminina, essa voz falava bem assim, se você aceitar Jesus, eu arranco ele da sua vida. Eu tava do lado dessa pessoa. Aí, aí essa voz falou assim comigo, se você aceitar Jesus, eu arranco ele da sua vida. Aí eu ouvi isso, sabe, assim, aquela, tipo, mas eu mesmo assim aceitei, entendeu? E aí, tudo bem, aí acabou que eu aceitei, decidi me batizar, a gente foi junto para o batismo. Quando chegou no dia do batismo, ele não quis batizar, eu me batizei sozinha. Assim, eles, né, os pastores lá me batizaram sozinha, a pessoa não quis se batizar. E daí, a gente já se separou, entendeu? E já não, começou a não dar certo. Tipo, aí começou a não dar certo, a gente tava meio tentando, assim, só que aquilo, né, a luz não combina com trevas, acho que fica um jogo desigual, não tem? E aí foi onde começou, sabe, assim, parece que o inimigo usava essa pessoa para poder me afrontar, para poder, sabe, fazer, sabe, assim, sei lá, coisa muito doida. E aí eu tomei um baque, né? Essa pessoa começou do dia para noite, começou a falar que não gostava mais de mim, que tinha se apaixonado pela minha amiga. Tipo assim, foi uma coisa muito pesada. Você foi traída por sua amiga? Uma amiga minha que tinha ficado dentro da minha casa, dormia na minha cama, comia da minha mesa, alguém que ficou uma semana dentro da minha casa, e foi com ela que essa pessoa me traiu. E assim, foi um baque para mim, foi um baque porque todas as vezes que a gente brigava, eu ligava justamente para essa pessoa, ou eu encontrava por acaso essa pessoa na rua, ou então eu sempre perguntava, você viu ele? Porque quando eu fui para Jesus, eu deixei de ir para festa, eu deixei de ir para balada. Ele continuava indo e eu não. Então, assim, eu ligava para ela e perguntava, você encontrou com ele? Você viu ele na balada e tal? Ele tava com alguém? Aquelas coisas assim, sabe? E justamente mal sabia eu que tava, né? E ali eu tomei um baque muito grande. Com uma semana que a gente tinha separado, ele já estava com ela dentro da casa dele, colocou uma aliança no dedo, foi uma coisa muito louca, assim. Nossa, foi terrível. Tipo, sabe, totalmente espiritual. E na igreja, pessoas eram usadas para mim e falavam assim, olha, a pombagira tá armando uma para você voltar para a vida que você tinha. Porque qual era o intuito espiritual disso tudo? Era eu, através dessa frustração, porque das outras vezes que eu me relacionei, que eu me envolvi com pessoas, eu sempre fui traída. Então, o diabo sempre usou a mesma maneira de me jogar no mundo. Por causa dessas traições, eu ia sempre para a prostituição. Eu criar uma rebeldia no meu coração, falava, não vale a pena gostar de ninguém, não vale a pena amar ninguém, não vale a pena, sabe aquela coisa toda? Então, eu quero ganhar dinheiro, tipo assim. Então, esse espírito, ele fez isso, ele queria que eu retrocedesse, que eu voltasse para trás. Só que, ao mesmo tempo, eu ouvi a voz de Deus falando comigo, não, você não vai fazer nada. A vingança pertence a mim, você não vai fazer nada. Se você quer verdadeiramente ter algo sério comigo, essa é a hora de usar essa situação para poder te tratar. Porque todas as vezes o meu ponto fraco era esse, entendeu? Então, Deus ele começou a falar comigo, eu te perdoei pela sua vida toda, por aquilo que ele está fazendo com você. Um exemplo, eu traí a minha vida inteira, entendeu? Pessoas. E por que eu não poderia perdoar a pessoa que estava fazendo aquilo comigo? A gente quer o perdão de Deus, mas a gente não quer perdoar quem nos ofende, sabe? Então Deus começou a me quebrar e foi muito difícil, porque esse quebrar do nosso eu, que a gente vê uma vida inteira acreditando naquilo, tipo assim, eu era uma pessoa que fez comigo, eu vou fazer também. Bateu, eu vou bater também. Levantou, eu vou levantar também. Traiu, eu vou trair também. Então, a gente às vezes até traía antes para poder sair, sabe, por de cima, assim. Então, quando aconteceu comigo, gente, doeu muito. Eu, assim, e você não poder fazer de volta foi o que mais doeu. Porque nós, como seres humanos carnais, a gente quer dar o troco, a gente quer sair por cima da carne seca, sabe? Tipo assim, né? Fez, vou mostrar que eu tô bem. Foi uma época que, assim, me destruiu, porque eu tentava ir pra academia pra ficar gostosona, malhadona, bombadona, sabe? Assim, nossa, mas eu tava, tipo, foi a época que eu tava mais bonita por fora,
mas é porque eu tava mais destruída por dentro, eu tava destruída, acabada, detonada. Eu não aguentava, eu ia pra academia e encontrava os dois, tipo, eles moravam 2 ruas na frente da minha casa. Imagina a situação que eu não passava, sabe? Todo mundo que tava ali te vendo, viu você construir uma história com uma pessoa, viu você, porque, tipo assim, eu montei um churrasquinho com ele, e ele continuou no churrasquinho e eu fui e montei outro, saí e continuei outro. Então, tipo assim, hoje o churrasquinho bomba, né? Glórias a Jesus, que Deus abençoe muito. Amém, Mas glória a assim, Deus. você, tipo assim, poxa, você ajudou, você construiu, você lutou. Eu sei que eu também não fui uma boa pessoa, sabe? Assim, que eu era também terrível, eu era tupetuda, eu queria as coisas do meu jeito e tal, tudo mais. Mas você imagina, você vê isso tudo e você vê que você foi traído de 2 partes, e aquelas 2 partes estão rompendo enquanto você só está se afundando, sabe assim? Porque foi o que aconteceu comigo. Eu só, por causa do meu perdão, meu coração estava tão sujo, que eu queria tanto que Deus me vingasse por aquilo tudo, que eu não conseguia perdoar. Então, assim, as coisas para mim davam tudo errado, sabe? E eu olhava pro outro lado e eu via, poxa, a pessoa tá crescendo, a pessoa tá lá, os dois lá. Sabe assim, aquela coisa que te confronta de uma maneira tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande. Assim, gente, sério mesmo, eu só não me matei porque Jesus verdadeiramente ele tá na minha vida. Porque se fosse pelas coisas que eu passei, eu teria me matado, me suicidado. Eu acho que assim, sabe, foi muita coisa, foi muito pesado. E não foi aquele processo assim que foi longo, foi uma coisa que parece que te comprensou num pequeno curto espaço de tempo, assim. Foi Aham. tudo muito ao mesmo tempo, muito rápido e muito, sabe, com muita velocidade. Então, assim, foi um choque, né? Eu fiquei. Pessoa do dia para noite fala que não te ama, que não sei o quê, que é um outro. Nossa, é muito doido isso, gente. É muito doido mesmo. Mexe muito com a pessoa, mexe com a estrutura da pessoa. Todo mundo na sua conversão olha para trás e vê algumas coisas ruins, né? Por exemplo, alguma coisa que já fez no passado que se arrepende muito. Durante a sua experiência que você teve na prostituição, teve algum caso, alguma situação que você se lembra hoje e você fala para você mesmo, como que eu fiz aquilo? Várias. A Bíblia fala disso, né? Que Deus levaria a gente em caminhos, que a gente olharia para aqueles caminhos e a gente sentiria nojo deles, né? E nos levaria em mesmos lugares onde a gente tinha errado. Acho que é Isaías que fala isso, se eu não me engano. E fala sobre isso. É o que aconteceu comigo também. Eu tive de volta na mesma cidade onde eu fazia tudo errado. Gente, ver tudo que eu fiz, porque assim, é muito difícil. Nossa, eu olho assim para trás e eu falo, gente, eu tava cega, né? Eu tava possuída mesmo, porque eu tava muito cega, muito doida por tudo que eu fiz, né? Espero que Deus nunca me deixe retroceder para lá. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de mim. Amém, não vai Que voltar de foi novo muita não. doideira. Tipo, E, totalmente. Parece que era outra pessoa, sabe? Assim, parece que, nossa, outra pessoa. mas tem algum dia assim que você passou por uma situação que você disse assim, essa vida não é mais para mim, que você falou assim, chega disso. Todos. Todos os dias. Todos. Ah, gente, só de lembrar, você tem que você sabe o que é isso? Tem que se deitar com alguém que vai tocar no seu corpo, que não é alguém que você quer. Gente, não tem escravidão pior. Não tem, não tem. Você totalmente ali ser um personagem. Tem hora que você tá com vontade de gritar, de xingar tudo, e você não poder, você tem que estar lá com um sorriso no rosto, para você atender pessoas, tudo por causa de dinheiro. E Mas normalmente na verdade, nesse âmbito, né, da prostituição, as pessoas que aparecem mais são mais pessoas casadas do que solteiras? mais casados e solteiros também, todos os dois tipos de pessoas. Aparece tudo, gente, parece uma mulher, parece tudo. Parece gay, aparece tudo que você imaginar, aparece. E, Parece e- e bastante. tem, e tem também aquela questão de, por exemplo, você era uma prostituta, então o correto era o quê? Ter a relação sexual, pagou e ir embora. Só que eu já vi relatos de que tem pessoas que pagam simplesmente pra ficar falando. Já aconteceu com você isso? Várias vezes. Nossa, muitas vezes já aconteceu comigo já. E assim, assim, muitas vezes mesmo, porque muita gente busca ali, acho que é uma carência, né? Sei lá, uma coisa. As pessoas gostam de conversar, expor problemas. Era uma vida minha de psicóloga, né? Sei lá, era bem assim, bem doido, né? Porque acontece de tudo, gente. Acontece. Ainda mais eu que tinha blog, as pessoas queriam que eu contasse as histórias com elas, tipo, como elas eram na cama. Elas Hum. tinham essa curiosidade de saber que nota que elas teriam, que eu iria dizer sobre elas. As pessoas têm essa vontade de se conhecer diante dos olhos de outra pessoa, sabe?
De ver, então aconteceu muito isso, né? Aconteceu a gente ia lá conversar, aconteceu cada doideira, gente, uma cada loucura que só Deus mesmo. Tem prostitutas que estão ali atuando e gostam de estar na profissão, ou você acha que tem algumas ali que não? Vou ser bem sincera, o sexo em si, ele é bom, né? Mas assim, eu acredito muito, porque eu era totalmente comercial. Às vezes, uma vez ou outra, assim, tinha prazer e tal, mas eu era bem comercial, sabe? Assim, bem comercial. O maior foco sempre foi o dinheiro. Como eu acredito também das meninas que estão hoje. Por exemplo, se você pudesse falar para ela, você quer ser milionária, você quer continuar prostituta? Ela vai falar, eu quero ser milionária. Entendeu? Porque elas estão ali por conta do dinheiro, por conta da facilidade, porque elas querem ter a roupa da moda, o sapato da moda e tudo mais. Então, eu acredito que a maioria, a grande parte, está não pelo prazer, mas sim pelo dinheiro. Totalmente, o prazer delas, como era o meu, era o dinheiro. Quando você pensava no dinheiro que você ia ter, tipo, até te dava prazer, sabe assim? Então, acho que era meio isso, tô sendo bem sincera. Eu conheço várias pessoas que eu acho que, sinceramente, eu acho que isso não é vida para ninguém mesmo. Eu tenho amigas que lutam em oração para que Deus liberte a vida delas, né? Para que Deus tire elas de lá também, assim como me tirou, porque eu sei que não é vida para ninguém e eu sei que elas estão lá somente pelo dinheiro. Tipo assim, por conta das contas, porque às vezes não tem ninguém para poder ajudar, porque é aquilo, né? É uma pressão da sociedade até. Hoje você abre uma internet, você tem que ser alguém, você tem que ter status, você tem que estar com as roupas de moda. Às vezes, igual eu falo para você, tem mulheres que fazem faculdade que deixam de fazer a faculdade até por conta do programa. Eu fui uma. No meu começo, quando eu entrei para o programa, da segunda vez que eu coloquei o outdoor, eu tinha minha faculdade, eu tinha um acordo com uma pessoa de qual eu tinha me relacionado, essa pessoa tinha arcado comigo de pagar a faculdade até o final dela. Eu larguei a faculdade para ficar na vida de programa. Então, eu te falo, é uma questão que o dinheiro sempre fala mais alto, sabe? Assim, tem mulheres que, sim, têm filhos, que sustentam famílias, que eu conheço até, né? Que sustentam ali filhos, que sustentam família, que tudo mais. Mas, assim, gente, se a gente for parar para pensar mesmo, né? Se a gente colocar tudo na balança, o maior gasto de uma garota de programa é com a estética dela, é com a vaidade, né? A grande parte é com a vaidade, porque um exemplo, você compra uma roupa de R$ 500, às vezes você consegue pagar uma escola que vai ser uns R$ 700, entendeu? Ou até mesmo uns 500, entendeu? Então, assim, você para pensar, aí ela fala, mas eu tô aqui por causa da minha família, mas se você for ver o que ela gasta com ela mesma, ela gasta muito mais do que ela gasta com a família dela, do que com o filho dela, do que com qualquer coisa, porque sempre ali ela tem que estar se renovando, ela tem que estar renovando o guarda-roupa, ela tem que estar renovando os sapatos, ela tem que estar, e entra um empoderamento na mente da pessoa ali, né? Eu preciso de ter status, eu preciso de ter isso, eu preciso de ter aquilo, eu preciso de ter aquilo outro. Então, se você colocar mesmo a realidade, é mais ou menos isso. A maioria das garotas de programa que, mesmo pagando coisas para a família, pode ter certeza, elas estão tendo muito mais gasto com elas mesmas do que ajudando qualquer pessoa, com família, com tudo mais. Você entendeu? Por conta desse vício que a prostituição traz, que é a estética, é a vida de status, é a vida de aparência, é a vida ali que hoje as redes sociais nos apresentam, né? Daniela, tem alguma amiga sua que seguiu o mesmo caminho que o seu? Por exemplo, saiu da vida de prostituição e agora está servindo ao Senhor e tudo mais. Você tem contato com essa amiga ou com essas pessoas? Tem, nossa, inclusive meninas que eu ficava, assim, que eu tinha relacionamento, sabe? Assim, relacionamento, não relacionamento, mas eu sempre tava ali ficando com elas, tal, aquela coisa toda. Hoje viraram pastoras. Eu passei 4 anos em Vitória e esses 4 anos o Senhor me levou a muitas meninas e começou a me fazer ali um trabalho, né? O Senhor mesmo, pela misericórdia do Senhor, ele começou a fazer um trabalho através da minha vida e levando essas garotas para a igreja. E aí, dali, né, claro que não ficam todas, porque a gente sabe, né, a palavra do semeador diz, vai lá semear a palavra, muitos serão levados, né, e tal, mas existiu umas que, tem uma até que inclusive hoje é pastora, está casada com um pastor também, tem outra também que está casada com um pastor, tudo para a glória do nome do Senhor, gente, assim, sabe, tudo, Deus fez uma grande obra mesmo, uma grande obra, uma obra muito bonita para a glória do nome dele, porque a gente não é nada, né? E é dele, por ele, para ele, todas essas coisas. Então, assim, sou muito grata a Deus por Deus ter confiado essa missão à minha vida, né? Não é fácil, mas é gratificante, para a glória de Deus. Para finalizar o nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem
para aquelas pessoas que estão passando por algum problema de imoralidade sexual ou para as mulheres que estão vivendo na prostituição. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? Depois de Então, tudo que você passou. existe uma saída e é a única saída, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, assim, aceitar Jesus, e aceitar Jesus eu falo, aceita da forma que você está, porque às vezes as pessoas elas querem prolongar isso. Eu não vou aceitar hoje, por quê? Porque eu tô na droga, eu tô na prostituição, não, aceita da forma que você está, e quem vai fazer a obra é o Senhor. Né? Jesus, ele me aceitou prostituindo, drogada, lésbica, bebendo, às vezes eu bebia para a igreja, saia da igreja cheirar cocaína, aquela loucura, mas Deus estava trabalhando. Então, o que eu falo? Nunca deixe de acreditar que Jesus pode mudar a tua história, porque Ele é o único que pode fazer isso, Ele é o único que pode te levantar verdadeiramente. Não tem outra forma de sair da prostituição, não tem outra forma de sair das drogas, do lesbianismo, do alcoolismo, desses vícios mundanos. Não tem outra forma senão Jesus Cristo. É somente dele, por ele, para ele todas as coisas. Então, é só através dele. A Bíblia diz que sem ele nada podeis fazer. Então, isso é uma verdade. E eu falo que se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Quem mudou minha vida, quem mudou minha história, quem me ajuda todos os dias a renunciar ao meu eu, a minha vontade, as minhas próprias verdades, é Jesus Cristo, porque ele é a própria verdade. Então, eu falo, se apega com Cristo e não larga nunca, por mais que vai doer, por mais que você possa errar, por mais que você possa cair, retroceder, mas o interessante é você continuar entendendo que quem vai te tirar de onde você está é só Jesus Cristo. Não tem amigo, não tem parente, não tem. É Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Daniele, agora para finalizar mesmo, eu queria que você deixasse para o pessoal as suas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, o pessoal seguir você. Então, no Instagram, segue lá, né, em nome de Jesus, Dani Nazario, @Dani Nazario, 2 O's no final. O YouTube, canal do YouTube é Daniele Nazário, 2 L's, Daniele com 2 L's, e no final, e Nazário somente, Nazário normal. E são essas 2 redes sociais que eu tenho, né? E telefone de contato também para pedir, porque eu vendo hoje túnicas, vendo tapetes, enfim, óleos essenciais, né? Uma gama de produtos. E aí, aproveita, já faz merchan da sua empresa, pode fazer, não tem problema. Gente, vendo túnicas, vendo roupas de propósito de pano de saco, vendo tapetes, vendo rede, vendo lençóis de algodão 100%, vendo, enfim, uma variedade, óleos essenciais, cestas veganas. E se você quiser estar fazendo pedido, o telefone é 073-999-12-4210. Amém? Deus abençoe vocês. Eu agradeço muito a oportunidade para a glória de Deus. Então, pessoal, vai lá, ajuda a Daniele lá com a empresa dela também, que agora ela tá em um lugar bom, agradável, né? Não tá mais naquela vida de prostituição. Então, ajuda ela agora a manter também o trabalho dela, tá? Pessoal, esse foi nosso podcast com a Daniele, uma ex-prostituta que hoje está nos caminhos do Senhor. Então, se você gostou desse podcast, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. As redes sociais dela estarão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Até mesmo o contato da empresa dela. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até mais.